Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje tenho aqui um convidado especial, o Pedro Alves. O Pedro Alves foi uma das pessoas ao qual fiz uma proposta indecente há um ano e meio, talvez um ano e meio atrás, quando comecei a lançar a certificação EA Coaching 2.0. Eu propus, Pedro, provavelmente as pessoas que vão passar por esta certificação vão ter uma necessidade que é construir um website. Pá, tu és um homem das tecnologias e dos websites, eu tenho uma proposta indecente para te fazer que é um terço do preço daquilo que tu cobras para fazer site para os meus certificados. Recordas-te esta conversa? Bom, antes de mais, obrigado por estares aqui. Hoje estamos aqui a aguardar um pequeno petisco, estamos em minha casa, portanto foi um convite informal. E eu convidei o Pedro para vir falar um pouco sobre os websites, um pouco como é que o website pode ser uma ferramenta fundamental para nós trabalharmos dentro do nosso mercado do coaching. E alguns de vocês que estão na nossa certificação provavelmente já conhecem o trabalho do Pedro, provavelmente ainda não o viram em live, não é? Aqui neste caso ainda em formato digital, mas queria aproveitar então esta conversa para colocar algumas questões que eu acho que são tópicos úteis para todas as pessoas que estão na nossa certificação e esclarecer algumas questões que eu também tenho, ok? Portanto, eu começava por perguntar, Pedro, 3 questões essenciais que um site tem que ter. A primeira será um blog, pelo menos nesta área do coach, eu penso que é fundamental ter um blog, que é o local onde vão alimentando a informação que querem passar aos clientes. Porquê que o blog é assim tão importante? Qual é que é assim, a grande questão acerca do blog? Bom, por lá tem uma timeline, onde as pessoas conseguem perceber que há uma evolução dos artigos. E por outro, em termos de pesquisa de motores de busca, é mais fácil a pesquisa para um motor, quando vai à procura de determinados conteúdos, pesquisar no blog, porque a informação está organizada e estruturada. Eu noto isso, por exemplo, às vezes algumas partes do meu blog são mais pesquisáveis, são mais, ao fim e ao cabo o Google acaba por encontrá-las mais facilmente do que outros aspectos dentro de... Isso tem um motivo? Tem a ver com a estrutura também, como está feito o blog, que é mais fácil de indexar a informação. Ok, então, primeira questão fundamental, ter um blog. Portanto, para os coaches, disseste bem, não é? Porque cada site, dependendo da área, vai ter diferentes necessidades, não é? Mas na área do coaching, caso, um blog. Ok, segunda questão. Segunda questão será a disponibilização de produtos para download. Ou seja, poderem disponibilizar o caso de um e-book, por exemplo, para as pessoas poderem fazer o download e, ao mesmo tempo, poder capturar essa informação da pessoa para depois poder fazer campanhas de marketing. Por exemplo, quem nos está a ouvir e faz parte da nossa certificação sabe que isso é uma das estratégias essenciais para ter clientes de uma forma regular. E o que tu estás a dizer é o site permitir essa capacidade. Nem todos os sites permitem fazer isso, não é? Ou como é que isso funciona? Sim, este aqui, o WordPress, no caso do WordPress, está preparado para funcionar com este tipo de módulos, o que facilita depois... E todo aquele processo é feito, ao fim e ao cabo, em tempo real, não é? Portanto, a pessoa, quando se inscreve, tem que entrar para a base de dados. Porque eu falo por experiência própria, já tive a experiência de ter isso a ser feito e ter a base dos clientes, depois enviar os e-mails para esses clientes e a coisa não funciona, não é? Portanto, é uma desorganização total. Sim, o ideal será funcionar de forma automática para que esteja tudo integrado, para a pessoa não estar constantemente em cima desse tipo de trabalho, não é? Temos outra questão, que é o facto de se a pessoa utilizar campanhas de marketing com o seu e-mail, depois corre o risco dos motores bloquearem esse e-mail como sendo spam e depois as pessoas acabam por não poder. Dizer é que há uma diferença substancial se fizeres através de uma plataforma ou se fizeres através, por exemplo, do Gmail ou do Inbox, do Outlook, é isso? Exatamente. Porque nessas plataformas não é reconhecido como spam e depois não fica bloqueado, senão o e-mail depois, a partir de certa altura, fica bloqueado e os outros fornecedores de serviços bloqueiam o e-mail e não permitem que as pessoas recebam os e-mails desse e-mail. Se for massivo, e-mails através da minha caixa do corre esse risco de bloquear a conta. Exatamente. Ok. Isso é uma questão importante, não é? Daí essas plataformas, por exemplo, como o MailChimp, o ActiveCampaign, é isso que estamos a falar. É precisamente, que são integradas depois com o WordPress e que funcionam. Okay. Estás a dizer, o site tem que estar totalmente integrado com estas plataformas. Exatamente. Isto é fundamental, claro. Okay. Outra grande vantagem também é ser uma ferramenta de conteúdos, ou seja, é uma ferramenta que com facilidade o coach pode adicionar, editar ou eliminar os conteúdos que quer transmitir no seu site. O que estás a dizer, a terceira questão, o site tem que ser atualizável por próprio coach. Intuitiva e fácil, não é? Porque isso é essencial, não é? Claro. Isso é essencial, porque sem isso a pessoa não vai conseguir atualizar o seu site e esta área do coaching é muito importante, a atualização permanente, não é? Ou todos os sites isso é uma necessidade? Neste caso penso que será mais, não é? Há mais informação para passar, não é? E o conhecimento é o nosso negócio, claro. E o coach não é um técnico de informática, nem tem que ser, não é? Portanto tem que se libertar desse tipo de trabalhos para ter uma ferramenta intuitiva
para se dedicar ao seu negócio, não é? Que é o core business, que é o mais importante. Exatamente. Isso eu concordo totalmente. Aliás, eu defendo muito essa questão. Aquilo que nós somos mesmo especialistas, nós devemos estar totalmente focados e que aquilo que nós possamos passar a outras pessoas que são especialistas para fazer, passar, não é? Porque senão, às tantas acabamos a vida, estamos a fazer tudo menos aquilo que é fundamental, que é fazer coaching. Olha, falaste aqui há pouco da questão do WordPress. Qual é que é assim a grande diferença entre o WordPress e outras plataformas? Bom, existem algumas plataformas no mercado. Porque há plataformas inclusive gratuitas, não é? Gratuitas, sim. Por exemplo, no caso das gratuitas, tem algumas desvantagens. Uma delas, por exemplo, é a questão do suporte. Ou seja, no caso da pessoa ter algum problema, depois tem alguma dificuldade em resolver esse problema, porque uma vez que são gratuitas, não há suporte garantido. Se, por exemplo, as Wings e outras, não é? Etc. Exato, o Weebly. Se for formato gratuito, também tem o pago, mas aí terão que pagar a mesma. Ok. Mas, sendo gratuito, tem essa questão, assim como, por exemplo, publicidade não solicitada. Okay. Portanto, vai aparecer lá publicidade que tira alguma credibilidade depois ao negócio do coach. Mas há uma grande diferença entre essas plataformas, pelo menos aquilo que eu sei, e gostava de ouvir um pouco também, entre essas plataformas e, por exemplo, uma plataforma como o WordPress, não é? Certo. O WordPress, para além de ser uma comunidade grande, portanto, que permite ter algumas vantagens em termos de escalabilidade do negócio. No meu caso, desculpa interromper-te, eu tenho montes de coisas que não fazem parte do meu site, mas que são plugins, não é? Que são altamente eficazes, eu estaria disponível a pagar, mas inclusive são gratuitas. É isso que falas da comunidade. Precisamente, isso mesmo. Portanto, o facto de ser uma comunidade muito grande permite que estejam disponíveis no mercado N módulos, com N funcionalidades que podem acrescentar mais valor ao site do coach. E como essa comunidade de facto é muito grande, existe aí uma panóplia enorme desses módulos que muitas das vezes são gratuitos, o que vai ajudar depois na criação do site de forma económica. Ok. Boa. Pedro, o que é que gostavas de acrescentar mais em relação a esta nossa conversa para eles que estão lá em casa, que estão a ver este vídeo, que são coaches, que trabalham nesta área? O que é que gostavas de acrescentar em termos de um ponto? Sim, acima de tudo, de facto, realçar a questão da importância do site. Eu acho que é fundamental hoje em dia ter um site. Não pelo facto de destacar pela positiva, mas sim o facto de ter site, a pessoa vai se destacar pela negativa, porque o facto de não ter site vai tirar credibilidade, não é? E ter um site com uma imagem profissional, acima de tudo. Porque isso é muito importante, não é? Sem dúvida. Hoje em dia transmite autoridade, exatamente. E porque essencialmente hoje também temos disponíveis para toda a parte do mundo, não é? Portanto, todas as pessoas conseguem ter acesso à nossa informação. Isso também é uma vantagem clara, não é? Porque o site passou a ser uma obrigatoriedade. Acho que era isso que estavas a dizer. Ao fim e ao cabo, não ter é prejudicial. Exatamente, ok. Dia, sim. Bom, é assim, esta pequena entrevista que eu tive aqui com o Pedro, na prática foi um engano, porque ele vem cá a casa fazer um pequeno petisco, mas entretanto arranjei aqui uma entrevista para petiscarmos um pouco sobre estes conteúdos. Mas essencialmente para passar o seguinte: se de facto estás na nossa comunidade, ficas a conhecer um pouco o Pedro. Se não conheces as condições muito especiais, deverás conhecer, ou pelo menos volta e meia são comentados no curso pessoas que trabalharam com o Pedro e que falam um pouco das condições exclusivas para quem está na nossa certificação. Se não estás, também faz sentido conhecer e, portanto, a partir daí, se tiveres alguma dúvida, coloca aqui um comentário onde quer que estejas a ver este vídeo e eu passo os contactos, sente tranquilamente. Acima de tudo, aquilo que eu propus na altura ao Pedro, e para mim era um grande desafio, era que escolher alguém que pudesse dar o mesmo nível de resposta que eu dou nos meus programas e que não fosse uma coisa desadequada. Ao fim e ao cabo, as pessoas que trabalham comigo sabem a disponibilidade incondicional que eu tenho em relação ao apoio, ao suporte, e acho que, por aquilo que eu tenho ouvido, Pedro, estou muito satisfeito porque só ouço boas referências das pessoas que trabalharam contigo em termos do site, só ouço de facto aquilo que eu estava à espera, que é a imensa disponibilidade, resolver problemas acima de tudo quando eles aparecem, criar muitas vezes ideias que as pessoas não estão sequer a considerar. Portanto, isso é isso que eu valorizo, que é tal e qual como eu também ofereço às pessoas que estão no programa. Eu queria agradecer também por essa entrega e sei que neste momento já compensa, porque tens 2, 3 pessoas a colaborar contigo neste projeto. Portanto, ainda bem que essa aposta foi uma aposta ganha. Também fico feliz por ti também, por teres aceito essa proposta. E é isto assim, olha, este foi um pequeno vídeo basicamente sobre tecnologia, mas para te ajudar a ti a perceber um pouco mais o que é que o coaching tem a ver com a tecnologia e como é que esta tecnologia básica do dia-a-dia pode-te apoiar na construção de uma carreira cada vez mais sustentada. Ok, Pedro? Obrigado pela tua presença. Vamos ao petisco agora? Ok, vamos a isso. Até ao nosso próximo vídeo. Obrigado.